Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3. Quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Vinícius Braz, de Biologia. E nesta aula vamos retomar o tema genética, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Vinícius? Isso, tudo bem, Dani? Joia! Olá, aluno, olá, aluna do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar, então, nessa primeira aula da semana de acolhimento do PET 3, com o tema relacionados à primeira e segunda semana do seu PET, onde tratamos sobre a primeira lei de Mendel, na primeira semana, e a análise de heredogramas na segunda semana. Então, vamos começar com a primeira questão do seu PET, que vai estar na página 37, referente à semana 1. Essa é uma questão da UFMG, onde mostra então a representação esquemática do núcleo de uma célula em meiose. Então, eu tenho o desenho aqui. Pergunta: a segregação dos alelos, descoberta por Mendel, ocorre entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, em 1 ou em 2. Então, vamos voltar aqui na figura para a gente analisar. O que é essa segregação dos alelos? Você arrisca falar, Dani? O que é essa segregação? Segregação, lembra o quê? Separação. Separação. No caso aqui, então, a segregação dos alelos vão ser o quê? A separação desses alelos. Onde que isso vai estar acontecendo na meiose? Vai estar ocorrendo, olha, entre a fase 2 e a fase 3. Por quê, Vinícius? Na meiose 1, vai ocorrer, então, a separação desses cromossomos homólogos, onde um cromossomo vai vir para cá e outro cromossomo vai vir para cá. E somente na meiose 2 é quem vai acontecer o quê? A segregação só que das cromátides irmãs, onde os cromossomos que a gente conhece, todo mundo sabe que os cromossomos estão lá, que a gente conhece assim. Então, eu tenho aqui, ó, uma cromátide. Na segregação, na mitose, vamos falar assim, na mitose, ocorre a separação dessas cromátides, mas o cromossomo é o mesmo. Então, aqui, ó, uma cromátide vem para uma célula e a outra cromátide vem para outra célula. Já na meiose, mais especificamente na meiose 1, ocorre então aqui, ó, a separação desses cromossomos homólogos, onde um cromossomo vem para uma célula e outro vem para outra. Então, a resposta correta vai ser a resposta B, que vai ser entre 2 e 3, porque a segregação dos alelos vai ocorrer com a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1 da meiose 1. Tranquilo? Vamos lá, então, para a questão 3 do seu PET. Dani, quer ler para a gente? Leio sim. Ela está na página 37. Vamos lá. Na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Então, vamos lá. Então, aqui está falando que na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Então, vamos anotar aqui, ó. A característica lisa vai ser dominante. A característica rugosa vai ser recessiva. Nós sabemos que todas as vezes que eu tenho uma característica dominante e recessiva, a letra que eu vou utilizar para estar fazendo o cruzamento vai ser o quê? A primeira letra da característica recessiva. No caso aqui é rugosa. Então, Rzão para o alelo representando característica lisa e Rzinho representando o alelo da característica rugosa. Vamos então. Se uma planta homozigota para sementes lisas, homozigoto é igual, ou seja, os dois alelos vão ser igual. Rzão, 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 Rzinho. Nesse caso aqui, ó,
homozigota para semente lisa é cruzada com uma planta de semente rugosa. Então, ó, semente lisa, Rzão, Rzão, cruzou com uma planta de semente rugosa, Rzinho, Rzinho. Dando descendentes. Qual será o resultado do cruzamento desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Vamos calmar aí que bugou aqui. Então, ó, eu vou ter que fazer 2 cruzamentos. Primeiro, plantas da geração parental, que vão ser sementes lisas com sementes rugosas, todas homozigotas. Vamos fazer esse cruzamento aqui ao lado. Aqui, ó. Nosso quadrinho, então, ó, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Como as duas são homozigotas, então o meu resultado vai ser o mesmo, 100% Rzão, Rzinho. Nós sabemos, então, que esse Rzão, Rzinho vai ser o quê? Sementes lisas. Por quê? Eu tenho um alelo dominante. E nós sabemos que toda característica recessiva, ela vai se manifestar na ausência da característica dominante. No caso, só se ela tivesse aqui, ó, Rzinho, Rzinho. Primeiro cruzamento está aqui. Aí agora, ó, qual será então o resultado do cruzamento de um desses descendentes, Rzão, Rzinho, com a planta de semente rugosa? Vamos passar a folha aqui então para a gente fazer. Então, ó, planta de um desses cruzamentos com a planta de semente rugosa. Vamos fazer então aqui, ó. Então, ó, Rzão, Rzinho, da geração parental. Desculpa, da geração F1. E aqui, Rzinho, Rzinho, que é a planta de semente rugosa da geração parental. Vamos lá. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzinho. Rzinho, Rzinho. Isso, Dani, tá boa na genética. Rzão com Rzinho. Rzão, Rzinho. Isso. Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Fechamos, então, o nosso cruzamento. Qual, então, vai ser a proporção genotípica? Vai ser 50% Rzão, Rzinho. E 50% Rzinho, Rzinho. Nós sabemos que Rzinho, Rzão, Rzinho vai ser o quê? Semente lisa. E Rzinho, Rzinho? Rugosa. Rugosa. Qual que vai ser a nossa resposta, então? 50% lisa, 50% rugosa. Letra C. Letra C, nossa alternativa correta. Vamos ficar atentos, então, ao enunciado. Reparem que a gente teve que fazer 2 cruzamentos. Então, aqui é a nossa resposta. Próxima questão, Dani. Vamos lá. A próxima questão está na sua página 38 do seu PET. É uma da FUVEST. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, calcule o número esperado de indivíduos heterozigotos. Então, vamos lá. Então, está falando gene autossômico. O que é esse gene autossômico? É um gene, então, que vai manifestar características que não estão relacionadas ao nosso cromossomo sexual. Então, ele vai condicionar pelos curtos do coelho, ele vai ser dominante em relação aos pelos longos. Mesma coisa, ó. Pelo curto é dominante. Se o pelo curto é dominante, qual letra que nós vamos utilizar, Dani? Curto é dominante e longo é recessivo. Rzão, dominante. Isso, Lzão para pelos curtos, Lzinho para pelos lisos, longos. Então, do cruzamento entre coelhos heterozigotos. O que são coelhos heterozigotos? Quando eu falo heterozigoto, é diferente. Então, eu tenho aqui, ó, um alelo dominante e um recessivo. Nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos, de pelos curtos, calcule o número de indivíduos heterozigotos.
Vamos lá. Quando eu cruzo, então, indivíduos heterozigotos, vamos sempre lembrar disso, que isso vai poupar tempo da gente. Toda vez que eu tenho um cruzamento entre os dois indivíduos heterozigotos, a minha proporção genotípica sempre vai ser 1 para 2 para 1. O que é isso? Aqui, ó, Lzão com Lzão. Lzão, Lzão. Isso, Lzão com Lzinho. Lzão, Lzinho. Lzão com Lzinho. Lzão, Lzinho. Lzinho com Lzinho. Lzinho, Lzinho. Isso. Então, ó, minha proporção genotípica, 1 para 2 para 1. 1, Lzão, Lzão, para 2, Lzão, Lzinho, para 1, Lzinho, Lzinho. Isso vai poupar tempo da gente. Então, eu sabendo disso, eu tenho aqui as minhas proporções. Fala que nasceram 480 coelhinhos. Então, total. Desses 480 que nasceram, quantos genótipos são possíveis aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos dividir, então, esses 480 por 4. Vai dar, qual que é o resultado disso daqui? 480 dividido por 4? 120. 120. Então, cada genótipo espera-se, então, que nascessem o quê? 120. Eu quero saber indivíduos heterozigotos. Quantos genótipos heterozigotos apareceu aqui para mim? 1, 2 ou 1? 2. 2, Lzão, Lzinho. Então, eu vou multiplicar esse 120 por 2. 2. Total, então, vai ser quantos? 240. Qual que é, então, é a minha probabilidade de ter nascido indivíduos com pelos, indivíduos heterozigotos? 240. Viu como que é uma questão fácil? A gente, às vezes, vê matemática no meio, acha que é difícil, mas não. Então, 240 indivíduos heterozigotos. Ok. Vamos para a próxima. A próxima pergunta está na sua página 41. Vamos lá. Observe a genealogia que representa uma família com pessoas afetadas por uma anomalia autossômica. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho aqui, então, a minha genealogia. Então, vamos desenhar ela aqui para a gente entender. O 1 está afetado. Isso. Então, nós sabemos que o quadradinho vai ser o quê? Homem. E a bolinha vai ser? Mulher. Toda vez que eu tenho... Não, troquei aqui. Que é o quadrado e aqui a bolinha. Toda vez que eu tenho ele coloridinho, vai ser indivíduo afetado. Então, ó, os pais são afetados. E o primeiro filho e a última filha são afetados, certo? Certo. Isso. Como que nós vamos resolver? Primeira coisa para a gente resolver esse heredograma, para a gente analisá-lo, eu tenho que saber se é uma característica dominante ou se ela é recessiva. Mas como que eu vou identificá-lo? Sabendo os indivíduos heterozigotos. Como que eu vou saber isso? Toda vez que eu tenho pais iguais com filhos diferentes, os pais são heterozigotos. Lembram lá daquele cruzamento? Que indivíduos heterozigotos, quando cruzam, têm uma proporção de 1 para 2 para 1. E geram, então, os dois fenótipos diferentes. Nesse caso aqui, ó, pais iguais. Todos os pais são afetados. E os filhos diferentes? Tem filhos afetados e filhos normais. Nesse caso, então, os pais vão ser o quê? Heterozigotos. Então, o pai, ó, azão, azinho, azão, azinho. E aqui, eu coloco azão, azinho de cara? Não, calma. Então, a gente coloca azão, tracinho. O que não está afetado aqui vai ser o quê? Homozigoto. Azinho, 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 azinho. E aqui, azão, tracinho. Bom, chegamos aqui, então, identificamos os indivíduos homozigotos e heterozigotos. Agora, vamos analisar a característica. Nesse caso aqui, olha, os indivíduos afetados, eles são dominantes, certo? Então, a minha herança vai ser uma herança o quê? Dominante. Então, aqui de cara eu já sei. Herança dominante. Agora, vamos lá para a pergunta. Leia a pergunta para a gente, Dani.
favor. Ela faz a seguinte pergunta. A partir da análise da genealogia, pode-se afirmar que a anomalia é, letra A, recessiva e os indivíduos 1 e 2 são homozigotos. Então, aí a gente já vai descartar todos que são recessivos, que a gente já viu que são herança dominante. Letra B, dominante e a probabilidade de 6 ser heterozigoto é de 2/3. Pode ler. Letra C, recessiva e a probabilidade de 4 ser homozigoto é de 1/4. Letra D, dominante e a probabilidade de 3 ser heterozigoto é de 1/2. E recessiva, letra E, e a probabilidade de 5 ser heterozigoto é de 1/2. Então, vamos lá. Todas, então, que são são recessivas, a gente já vai descartar. A, C e E. Então, a letra B fala que a probabilidade do indivíduo 6 ser heterozigoto é de 2/3 e do indivíduo... E a outra D fala do indivíduo 3 ser heterozigoto é de 1/2. Vamos fazer o cruzamento, então. Vamos na ordem. A, B. Como que eu vou saber, então, se o indivíduo 6 vai ser heterozigoto? Faço o cruzamento. Azão, Azinho com Azão, Azinho. Lembra lá, então, do cruzamento que eu fiz com vocês? Heterozigotos, 1 para 2 para 1. Então, aqui, ó. Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Agora, vamos fazer esse cálculo. A gente sabe que essa herança é dominante, certo? Esse indivíduo 6, ele está afetado, não está? Nesse caso, a gente já vai descartar essa possibilidade aqui do Azinho, Azinho. Mas por que, Vinícius, que eu vou fazer isso? Lembram da minha probabilidade? Eventos desejados sobre eventos possíveis. É possível que esse indivíduo afetado seja Azinho, Azinho? Não, então eu descarto. Então, tem 3 possibilidades aqui possíveis. Qual que vai ser a probabilidade dele ser heterozigoto? 2 em 3. Então, vai ser 2/3 a probabilidade do meu indivíduo 6 ser heterozigoto. E vai ser também igual a probabilidade do meu indivíduo 3. Por quê? Eles são irmãos. Nesse caso, então, a alternativa correta é a letra B. A herança é dominante e a probabilidade de 6 ser heterozigoto é de 2/3. Dá tempo, será, de corrigir mais uma? Vamos lá? Vamos. A próxima é, no heredograma abaixo, as pessoas indicadas por 1 e 2 são afetadas por uma dada característica. Então, eu tenho aqui, ó, o heredograma. Então, aqui, eu vou ter 2. A gente vai analisar, é bem tranquilo quando a gente analisa passo a passo. Vamos só para não confundir. Então, aqui, esse indivíduo, essa mulher... E a 2 lá embaixo é Isso. afetada. Isso. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, para a gente analisar vai ser o quê? Pais iguais com filhos diferentes. Quem aqui são pais iguais com filhos diferentes? Ó, pais iguais, filhos diferentes. Pais iguais, filhos diferentes. Então, aqui mudou, ó. Lembram que nesse exercício aqui, todos que eram coloridinhos, afetados, eram heterozigotos. Nesse caso aqui, ó, todos que são normais, não são, aliás, são heterozigotos. Então, ó, Azão, Azinho, Azão, Azinho, aqui Azão, Azinho e aqui Azão, Azinho. Aqui, Azão, tracinho. Não sei como saber, tem que fazer o cruzamento. E aqui, Azinho, Azinho. Nesse caso, a herança vai ser o quê? Recessiva. Indivíduos afetados são recessivos. Pode ler a pergunta para a gente, Dani? Após a análise do heredograma, é correto afirmar que trata-se de característica recessiva e ligada ao sexo e a probabilidade de o casal indicado por 2 e 3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 1/2. Então, só aqui a gente já vai... Não é ligado ao sexo, por quê? Eu tenho tanto meninas quanto meninos afetados, tranquilo. E ela vai ser recessiva.
O cruzamento, não vai dar tempo da gente resolver essa questão, infelizmente, mas o cruzamento vai ser a mesma coisa desse outro. É uma herança autossômica recessiva e a probabilidade da mulher infectar, indicada por 3.1, ser heterozigota, é de 2/3. Mesmo raciocínio daqui. Espero que tenham corrigido e tenham tido base para fazer as outras questões. Espero vocês até a próxima aula.